Olá, meus amigos do Deixa que eu falo, tudo bem com vocês? Eu sou a Luana e hoje eu estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre medida provisória. Você sabe o que é uma medida provisória? Não? Então deixa que eu falo. Produção, solta a vinheta. Bem-vindo de novo no canal Deixa que eu falo, é nóis de novo, tá bom? Vamos dar um tchau aí pro pessoal. Vamos lá, solta aí, gente. O nome do canal é Deixa que eu falo. Isso. Vinheta. Bom, gente, a medida provisória é um ato do Poder Executivo. Diferente das leis, né? A medida provisória, ela parte do governo, né? É um ato do Poder Executivo. Ela tem força de lei, tá bom? Então, ela tem o mesmo valor que uma lei, mas diferente de uma lei, ela passa a vigorar a partir do momento da sua emissão. A partir do momento que o presidente emitiu uma medida provisória, ela já passa a valer, ela já tem força de lei, tá bom? Ela é um ato normativo, tem força de lei e é do Poder Executivo, tá bom? Elas são utilizadas, as medidas provisórias, elas são utilizadas em casos relevantes e de urgência. Então, por que que a gente tem visto várias medidas provisórias, principalmente nesse período da pandemia? Porque a gente está vivendo uma situação de extrema urgência, né? A gente está vivendo um momento onde todos os casos são relevantes e todos os casos são urgentes. Então, tem coisas que o governo precisa resolver, tem decisões que o governo precisa tomar, e daí ele necessita aí emitir uma medida provisória. Só que, no artigo 62 da Constituição, traz para a gente algumas situações que não pode ser usada a medida provisória. Por que que isso acontece? Porque senão o Poder Executivo ele ia emitir medidas provisórias desordenadamente, né? De acordo às vezes com os seus interesses, de acordo com interesses políticos. Então, por isso, existe lá na Constituição Federal, no artigo 62, algumas situações onde não pode ser utilizada a medida provisória. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês de situações onde não pode ser utilizada a medida provisória. Bom, a medida provisória, ela não pode ser usada em casos de cidadania, tá bom? Em casos de direito político, em casos de direito penal, em casos de partidos políticos, tá bom? Nessa situação, são alguns exemplos que eu tô trazendo para vocês de situações que não se deve usar a medida provisória. Bom, então eu trouxe só alguns poucos exemplos, mas existem lá no artigo 62, depois quem quiser dar uma olhada, várias situações onde não se pode usar aí a medida provisória, senão vira bagunça, né? Agora, gente, o que acontece? A medida provisória, ela parte do Poder Executivo, certo? Então, o governo, ele emitiu uma medida provisória. Depois que ele emitiu essa medida provisória, ela vai passar pela Câmara, pelo Executivo, certo? Então, o Executivo, ele tem 60 dias, podendo ser prorrogado até 120 dias, para votar essa medida provisória, né? Fazer as alterações, votar, vetar, enfim, fazer o que eles acham que é de direito fazer, né? Em relação a essa medida provisória. E aí, depois que eles votam e ela é aprovada no Congresso, nesse prazo aí de 120 dias, né, 60, podendo ser prorrogado para mais 60, dando um total de 120 dias, ela vai voltar para o governo, né? Se eles fizerem alterações no texto e o Poder Executivo achar que não está dentro daquilo que era combinado, que alterou muito o texto original, ele pode vetar. Se não, se tiver tudo certinho, aí ele vai promulgar, né, vai sancionar, e aí aquela medida provisória
vai se tornar lei, vai passar a ser uma lei, vai passar aí a vigorar, certo? Um exemplo de medida provisória que a gente teve recentemente é a medida provisória do acréscimo de 5% dos créditos consignados, né? A gente tinha aí, as pessoas poderiam pegar até 30% do salário em empréstimos consignados, e aí foi emitida uma medida provisória, passou a ser 35%, mas essa medida provisória ela tinha prazo de validade. Terminou esse prazo, voltou para os 30%, certo? Aí agora, essa medida provisória ela está aguardando para ser votada, certo? Para passar pelo Congresso, e daí, se for aprovada no Congresso, ela volta para o presidente e se torna lei, e os 35% vai se tornar uma lei e vai passar a valer 35%. Mas isso depende do Congresso. Um outro exemplo de medida provisória que deu super certo, a medida provisória do programa Mais Médicos. Era uma medida provisória, né? Passou aí teve lá os seus prazos, né? Cumprido certinho, passou pelo Congresso, foi aprovado como lei, e aí voltou para o presidente e se tornou lei. Quando essa medida provisória ela chega na Câmara dos Deputados, ela precisa que alguém a abrace, né? Que alguém se torne o relator, assim como acontece nas leis, né? Para que ela se torne uma lei. Então precisa criar toda aquela comissão, fazer todos aqueles trâmites que eu falei em outros vídeos aí em relação às leis. Os caminhos são basicamente os mesmos, mas diferente das leis, né, que tem que passar no Congresso para depois chegar no Executivo, que é o presidente, a medida provisória ela vai sair do presidente já tendo força de lei, né, e ela já vale ali imediatamente, e depois é que ela vai passar aí pelo Congresso. Então, por isso que o governo utiliza muito de medida provisória para resolver algumas questões relevantes, importantes, em caráter de urgência, salve alguns quesitos, né, que estão lá no artigo 62, de que não se pode utilizar de medida provisória. Eu espero que vocês tenham compreendido essa minha fala, né, sobre medida provisória. Se vocês tiverem dúvidas, deixe aqui nos comentários. Se quiserem saber de alguma outra coisa, de algum outro assunto, deixe também nos comentários. Os comentários são muito bem-vindos, tá bom? Conta pra gente também de onde é que vocês estão falando. Eu tenho achado muito bacana, porque tem gente de vários lugares do Brasil, né? Pernambuco, um beijo para Pernambuco, um beijo pro Espírito Santo. Um beijo aí para várias pessoas de várias regiões do Brasil. No próximo vídeo a gente manda um beijo para mais alguns estados, tá bom? Obrigada aí por ter assistido até o final e um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!